Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento aqui no seu rádio JD1 no ar com as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Dia será de sol entre nuvens nesta terça-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. Com a variação da umidade do ar em um nível mais favorável entre 30% e 70%, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para esta terça-feira, dia 26, é de sol com muitas nuvens. A temperatura máxima deve chegar a 34 graus ao longo do dia, com baixa possibilidade de chuva, o que pode acontecer amanhã, quarta-feira, dia 27. Ainda conforme o IMET, o clima pode mudar e trazer chuvas durante a semana, mas a temperatura não fica abaixo dos 29 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem os principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a base de preço da arroba do boi gordo aqui no estado, que hoje é de R$ 327 no mercado físico. Já a arroba da vaca gorda, R$ 307,50. O milho seco saca 60 kg, R$ 63,00. E a soja em grãos também saca 60 kg, R$ 136,00. Essas foram as principais cotações do nosso mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. O salário dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referente à folha de novembro, será depositado na segunda-feira, dia 2 de dezembro, conforme anúncio da diretoria executiva do Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul, Sindifiscal MS. O recurso estará disponível em conta no dia seguinte, na terça-feira, dia 3 de dezembro. Já o 13º será depositado uma semana depois, na próxima segunda, dia 9. E os servidores também poderão sacar no dia seguinte, na terça, dia 10 de dezembro. Esse ano também não houve antecipação do 13º no meio do ano. Portanto, a gratificação natalina será paga em seu valor integral. JD1 no ar. JD1 no ar. Foi divulgado ontem, segunda-feira, dia 25, o Boletim Focus, que mostrou que a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, é que ele encerre o ano em 4,63%. O Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central BC, havia projetado na semana passada uma inflação de 4,64% para este ano. Já há 4 meses atrás, era esperada uma inflação de 4,55% em 2024. O Boletim Focus projeta o IPCA de 4,34% em 2025 e 3,78% em 2026. A expectativa para a inflação neste ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central, que foi definida em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo pelo Conselho Monetário Nacional. Para cumprir com essa meta, o Banco Central adota como principal instrumento a taxa básica de juros Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária Copom em 11,25%. O boletim mantém há 8 semanas a expectativa de que a Selic chegue a 11,75% ao final do ano. JD1 no ar. JD1 no ar. O Natal e o Réveillon devem movimentar 1,27 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul. De acordo com a estimativa divulgada ontem, segunda-feira, dia 25, pelo Instituto de Pesquisa em Desenvolvimento da FEComércio MS, em parceria com o Sebrae MS, a população deve movimentar 837 milhões no período do Natal e 434 milhões no Ano Novo. A pesquisa foi aplicada entre os dias 4 a 12 de novembro, com 1.981 pessoas nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá e Ladário e Três Lagoas. Os entrevistados afirmam ainda que vão comprar roupas 47,82%, calçados 27,82%, brinquedos 26%, perfumes 18,93%, eletrônicos 10,37% e outros 15,23% não sabem o que presentear. A preferência pela compra em lojas físicas foi destacada por 68,81% dos consumidores e 78,68% pretendem comprar nos centros das cidades. JD1 no ar. Mesmo com a pesca fechada no estado, quem trabalha com pesca profissional tem um instrumento importante para exercer a atividade com direitos garantidos. É o Registro Geral de Pesca, que também garante benefícios como seguro-defeso,
uso que está em vigor nesse período. E está terminando o prazo para os pescadores atualizarem essa licença para continuarem atuando na área. A repórter Cleide Lopes fala o que fazer para não perder o registro. Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira, existem hoje no Brasil mais de 1.300.000 pescadores artesanais credenciados, que são responsáveis por quase 60% de todo o pescado produzido no país. O Ministério da Pesca e Aquicultura reforça que para exercer o ofício de pescador é preciso ter o registro de atividade pesqueira ativo. E por isso, os pescadores devem ficar atentos. No próximo dia 31 de dezembro, encerra o prazo para o recadastramento de quem já exerce a profissão. Também pelo mesmo sistema, pode ser feito o cadastramento inicial para a emissão da licença de pescador e pescadora profissional, como explica a coordenadora geral de Registro de Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca, Ellen Moyá. Esse período de recadastramento ele iniciou em 2021 e ele vai se encerrar em 31 de dezembro de 2024. Para quem que vai se encerrar? Para os pescadores que precisam fazer o recadastramento, né, que são pescadores antigos e ativos no sistema antigo, e pescadores que estão fazendo o registro inicial com protocolo. E o sistema, a partir do ano que vem, ele continua aberto para quem vai solicitar pela primeira vez a carteira de pescador profissional. O profissional que não fizer o recadastramento até o fim do ano terá sua licença cancelada e só vai poder pedir novamente o documento após 6 meses do cancelamento. O recadastramento é feito por meio do sistema Pesque Brasil, no portal gov.br. Para mais informações, o pescador também pode ligar para o número 61 3276 5073. Reportagem Cleide Lopes. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JDUnoticias.com JDUnoticias.com JDUnoticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O Carrefour prepara uma carta de retratação assinada por Alexandre Bompard, CEO global da varejista francesa, para resolver a crise com a indústria de carnes brasileira. A tensão começou na última semana, quando Bompard anunciou que as lojas francesas do Carrefour deixariam de comprar carnes provenientes do Mercosul. A declaração foi feita em meio aos protestos de agricultores franceses contrários ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e gerou uma forte reação no Brasil, incluindo um boicote de frigoríficos brasileiros ao Carrefour. A carta de retratação do CEO francês já estaria redigida e deve ser entregue pessoalmente ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Um feto foi encontrado no final da manhã de ontem após entupir um vaso de um posto de gasolina localizado na BR-163, na região da Chácara das Mansões, em Campo Grande. A Polícia Civil foi acionada após descobrirem o problema na encanação. Apesar disso, ainda não é possível identificar de quem seria o feto ou em quais situações o aborto acabou acontecendo. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. Uma mulher trans de 24 anos sofreu uma tentativa de estupro dentro de uma cela do estabelecimento penal de regime semiaberto de Dourados. O autor acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Civil.
Conforme as informações policiais, a vítima contou que durante a madrugada de sexta-feira acordou com os shorts abaixados enquanto era tocada pelo autor. Para tentar consumar o ato, o homem enforcou a jovem. Porém, a mulher conseguiu acordar as companheiras de cela. Após o episódio, ela recebeu ameaças de represália caso relatasse o ocorrido. A mulher denunciou o caso na manhã seguinte para a assistência social do presídio. O autor, que está no regime semiaberto, foi preso no bairro Jardim dos Cristais por tentativa de estupro e ameaça. Em interrogatório, ele negou as acusações. O caso segue sob investigação em Dourados. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. Produtor rural que recebe assistência técnica e gerencial do Senar MS pode ter acesso ao crédito do CNA Fiagro, um financiamento voltado exclusivamente aos produtores para melhorias na propriedade e produção. É simples, sem burocracia. Para saber mais, basta falar com o técnico do Senar MS que atende na sua propriedade ou com o sindicato rural do seu município. É o Senar MS, transformando vidas no agro de várias maneiras. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Com a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, hemocentros de todo o país se unem durante a última semana do mês de novembro para destacar a importância do gesto. Quem tem os detalhes é a repórter Jéssica Gonçalves. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente 1,8% da população brasileira doa sangue com frequência. O índice está dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde, de 1 a 3%, mas ainda pode melhorar. É o que ressalta o presidente do Hemocentro, Osnei Okumoto. Os estoques estão abaixo do que a gente espera, né, de 880 bolsas. Por que aconteceu isso? Em decorrência, muitas vezes, da mudança de tempo, de clima e também pelo aumento do uso do sangue. Aumentou em 10% nesse período de novembro, porque muitas pessoas vão entrar de férias a partir de dezembro, tanto os médicos como os pacientes. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar, é preciso atender a alguns critérios, como ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 devem ter autorização de um responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação, estar bem alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes de doar. Reportagem Jéssica Gonçalves. JD1 no ar. E o Brasil segue comprometido com o aumento das coberturas vacinais. De acordo com o Ministério da Saúde, neste ano, 12 vacinas já ultrapassaram o percentual de imunização do ano anterior. E já tem orçamento garantido para o ano que vem para o Programa Nacional de Imunização. A reportagem é de Natália Kozlik. O Sistema Único de Saúde disponibiliza todos os anos 320 milhões de doses de mais de 50 imunobiológicos em todos os estados do país. Fazer com que as vacinas cheguem aos brasileiros que precisam delas é uma das prioridades do governo federal. Em 2023, houve incremento de cobertura em mais de 13 vacinas para menores de 2 anos de idade. E a tendência de alta continuou em 2024, de acordo com o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti. Nós temos algumas vacinas que já passam da faixa de 90% de cobertura, mostrando que nós estamos atingindo meta, como por exemplo a tríplice viral, que chega a 96,2% de cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral. Ou seja, seguimos numa tendência de aumento. Entre as ações que contribuíram para o incremento na cobertura vacinal estão recursos extras para estados e municípios, campanhas regionalizadas voltadas para as diferentes realidades do país, promoção da vacinação nas escolas e o monitoramento das estratégias adotadas. Fruto desse trabalho, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou que o Brasil recebeu novamente a certificação de país livre do sarampo e voltou a ser uma referência para o mundo. O Brasil saiu da lista dos 20 países que menos
estavam vacinando no mundo, fruto de um trabalho tanto de combate ao negacionismo, quanto também fruto de um trabalho intenso de planejamento local. O Brasil volta a ser referência para o mundo em vacinação, fruto de muito empenho que na linha do SUS é sempre feito de forma integrada entre governo federal, estados e municípios. Para o ano de 2025, de acordo com o Ministério da Saúde, há um orçamento garantido de 7 bilhões e 200 milhões de reais para aquisição de imunizantes. Reportagem Natália Kozlik. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o repórter Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Olá, estamos chegando com notícias esportivas nesta terça-feira. Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje às 20h30, horário de Mato Grosso do Sul, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou aos 70 pontos e assumiu a liderança na última rodada, graças ao número de vitórias, 21 contra 20 do time alvinegro. Se vencer o jogo, o Verdão precisará de mais um triunfo nos 2 jogos restantes para levar o tricampeonato consecutivo. O Botafogo chega pressionado para o jogo, depois de perder toda a vantagem que tinha construído e ver o seu rival assumir a liderança. Também de olho na final da Libertadores no próximo sábado, sabe que uma vitória é essencial se quiser sonhar com o título do Brasileirão. O Palmeiras de Abel Ferreira deve vir com a seguinte formação: Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Rony. Já a equipe do Botafogo de Arthur Jorge deve vir com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Além de Palmeiras e Botafogo, entram em campo também Fluminense enfrentando o Criciúma, o Fortaleza recebe o Flamengo, o Atlético Mineiro recebe o Juventude. UEFA Champions League, a 5ª rodada da UEFA Champions League começa hoje às 13h45. O Slovan Bratislava enfrenta o Milan, Sparta Praga enfrenta o Atlético de Madrid, o Barcelona enfrenta o Brest. O Bayer Leverkusen recebe o RB Salzburg. O Bayern de Munique enfrenta o Paris Saint-Germain. A Internazionale recebe o RB Leipzig. Manchester City enfrenta o Feyenoord. O Sport enfrenta o Arsenal. E o Young Boys enfrenta o Atalanta. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Os deputados aprovaram um acordo comercial do Brasil com a China, aproveitando a visita do presidente chinês ao país. Os detalhes na reportagem de Marcelo Lacher. A Câmara dos Deputados aprovou o acordo entre o Brasil e a China com medidas para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, ou seja, a sonegação ou uso de mecanismos para evitar o pagamento de impostos sobre o comércio de produtos. Um dos dispositivos para prevenir que os 2 países cobrem tributos sobre as mesmas operações é manter a cobrança na fonte, ou seja, no país de origem. O objetivo é estimular investimentos dos 2 países e atrair investidores chineses para o Brasil e investimentos brasileiros na China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil é o principal fornecedor de alimentos, como grãos e carnes, para a China. A aprovação do acordo coincidiu com a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil. Ele foi recebido pelo presidente Lula em Brasília e o encontro rendeu outros 37 acordos de cooperação entre os 2 países, nas mais diversas áreas. Os novos acordos incluem a abertura do mercado chinês para 4 produtos agrícolas brasileiros, derivados de peixe, sorgo, gergelim e uvas, mas também foram assinados acordos nas áreas de energia, mineração, comunicações, finanças, educação, desenvolvimento sustentável, saúde e cultura. O acordo recebeu o parecer favorável do relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, e foi aprovado com o apoio de todos os partidos, inclusive da oposição. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o acordo é sinal da importância das relações econômicas e diplomáticas entre os 2 países. A China é a principal parceira comercial do Brasil e a Câmara aprova este PDL no sentido de dar cada vez mais prestígio a essa relação extraordinária entre o Brasil e a China e o Brasil. O acordo aprovado pela Câmara prevê ainda trocas de informações entre os fiscos dos 2 países. Depois de aprovado pela Câmara, o acordo entre o Brasil e a China, com medidas para evitar a dupla tributação
Tributação e prevenir a evasão fiscal foi enviado para o Senado. Ele só passa a valer oficialmente depois de aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. E a Câmara aprovou um projeto que facilita a comunicação de pessoas com deficiência em locais públicos. Mais informações na reportagem de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a implantação de um sistema de comunicação alternativo voltado para pessoas com deficiência em espaços abertos ao público. Esse sistema, além das palavras escritas, contará com recursos como símbolos, letras, números e fotos para aumentar a acessibilidade em lugares como órgãos públicos, ônibus, hospitais, museus, parques ou mesmo nas ruas das cidades. Isso será feito sem o uso de tecnologias complexas. Esse tipo de ferramenta de informação tem o nome técnico de Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa de Baixa Tecnologia. Esse tipo de informe é voltado para quem tem necessidades complexas, como pessoas com dificuldades para compreender ou expressar mensagens faladas, escritas ou gestuais. O projeto foi apresentado pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. O relator deu como exemplo prático da proposta o uso de pranchas com desenhos, alternativa barata que ajuda quem não consegue entender mensagens complexas. Para Isa Arruda, esse modelo de comunicação aumenta a inclusão. Ampliar a acessibilidade comunicacional reforça o compromisso da Câmara à inclusão e ao respeito ao direito das pessoas com deficiência. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários no plenário. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que o sistema amplia a capacidade de comunicação. Nós temos um profundo desafio para construirmos uma sociedade acessível, que tenhamos os desenhos universais. E a acessibilidade, ela pressupõe não apenas acessibilidade arquitetônica e acessibilidade de comunicação. Então nós estamos aqui com este projeto criando a comunicação que seja uma comunicação aumentativa, alternativa, como esta que está aqui. O projeto que prevê a implantação de sistema de comunicação alternativo voltado para pessoas com deficiência, com pranchas com desenhos e símbolos de fácil compreensão, seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.